Graças, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso, Luiz, a gente está te ouvindo. Podemos já começar. Tá. Primeiramente, uma boa noite a todos vocês que estão plugados, né, na palavra, em Deus acima de tudo, porque Ele é a razão do nosso viver, Ele é o oxigênio da nossa vida, o sentido da nossa vida. É pautado na graça dEle que as curas, as libertações de que tanto necessita o ser humano enquanto terreno necessita. E é uma alegria muito grande ter sido convidado pela Lívia, que a conheço desde menina em Coromandel, que ela me convidou, né, ela conseguiu me descobrir aqui em Patos, para que eu partilhasse com este grupo, né, com meu testemunho, com a minha fala, com a minha experiência de Deus. Né. Eu me chamo Luiz Gonzaga, resido em Patos de Minas, Minas Gerais, embora seja eu de Campos Altos, lá que eu nasci, mas aqui me criei. E vivi por vários lugares do mundo como pessoa do mundo, né? Levado e coagido pelo consumismo mundano, pela carne insaciável, né? Pelo mundo fascinante e, consequentemente, o demônio, né, ele é o lado maligno, né? Então ele, com certeza, toma conta de um coração que não tem Deus, ele aproveita essa brecha e vai nos conduzindo com o cabresto que ele tem e com os enganos que ele nos leva a passar e a viver. E vamos nesse carrossel mundano, e se não entra a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós nos perdemos, nós adoecemos e nós morremos. Nós aniquilamos nossa vida espiritual, nós a trancamos, né? Fechamos para viver unicamente aquilo que o mundo nos oferece e às vezes nos faz engolir goela abaixo, e vivemos o que a carne nos pede, conforto. Ela nos pede que nós a alimentamos, muitas vezes do tabagismo, do alcoolismo. Nossos instintos, né, humanos, fazemos aquilo que achamos que é da minha vontade, né, desrespeitando as pessoas, machucando e ferindo como somos também feridos. E com isso nós vamos fazendo uma bola de neve dentro de nós, como uma bola de neve, nós fazemos uma bola de fatores negativos, de doenças, de infelicidade, de tristeza, que transforma em depressão, em pânico. E pessoas amarguradas vamos nos tornando. Nós não temos mais sonhos, nossos sonhos viram pesadelos noturnos. E assim nós vamos nos perdendo, distanciando e caindo no precipício, né? Assim um dia estava eu. Conheci Jesus aos meus 37 anos. Foi o maior evento da minha vida, da vida de um ser humano. Acredito que quando São Paulo fala que ele caiu do cavalo, eu caí do meu salto, caí de mim mesmo, caí das minhas vestes femininas como transexual, caí da ambição desenfreada, caí da competição com as próprias mulheres, querendo ser mais que elas, caindo do próprio desejo carnal do sexo diário, contínuo, né? Satisfazendo assim a minha carne e sendo aplaudido pelo próprio inferno, né? E julgava que o cigarro, que a bebida, que as baladas
que tudo isso que compõe a vida mundana era a felicidade. Mas quanto mais eu mergulhava aí, mais infeliz eu era. Mais vazio de tudo eu era. Eu me enchia, me expandia dentro de mim o mal, a doença, a tristeza, a dor, a saudade da família, a solidão, porque ninguém consegue aceitar aquilo que é diferente. E a culpa não é dos preconceituosos, muitas vezes, é daquele que escandaliza, é daquele que afronta. E eu enfrentava a sociedade com meu jeito de ser e de viver, né? Uma camada grossa de pancake, batom vermelho, os cílios postiços, cabelo louro caindo das costas, as roupas decotadas, sensuais para chamar a atenção, um salto bem alto para que eu ficasse num pedestal, me posicionando acima das pessoas, e tudo isso era uma doce ilusão, né? Vamos dizer assim. Porque quanto mais eu me aproximava da semelhança de ser mulher, que minha mãe gerou, vou contar isso, mas eu sabia quem era eu. Dentro de mim, eu sabia da minha verdade. A minha verdade, ela era camuflada, né? Talvez por mim mesmo. E eu protegia esse engano, julgando que eu não tinha culpa, julgando que não tinha libertação para uma situação como essa, uma realidade desta, julgando que eu tinha de seguir meus instintos femininos, a alma feminina, o desejo ardente desde criança de ser mulher, e a minha mãe deu a largada, vamos dizer, deu a tacada inicial, jurando que estava grávida de uma menina. Então, tudo correspondeu à vontade dela na minha mente, né? Quando a minha mente foi sendo formada. Então, fui gerado fisicamente, biologicamente como homem, mas dentro da minha cabeça gerava uma mulher. Então, vocês imaginam o contraste, né? A oposição de uma cabeça com um corpo e de um corpo com uma cabeça. Né? A cabeça de uma mulher e um corpo de um homem. Você imagina os conflitos, as frustrações, as desilusões, porque por mais que eu me aproximasse da aparência, como muitos se enganava, era chamado de senhora, assustavam quando eu dizia meu nome real de batismo. Isso para mim era uma felicidade, né? Mas ao mesmo tempo que eu estava enganando as pessoas, eu estava enganando primeiro a mim, né? E hoje, falando para cada uma de vocês com as suas realidades próprias, em circunstâncias iguais ao mundo inteiro, né? Enclausurados por causa dessa pandemia, né? Por um lado, vem aquilo que é ruim, que ela traz de luto, de dor, de grito, de sofrimento, de perda. Mas, por outro lado, né, nós temos sempre que ver o lado bom das coisas. Deus está nos falando através dessas circunstâncias mundiais. Né? O mundo inteiro, sem classe, né, não enumerando classes sociais, nem a questão da aquisição financeira de cada um, nem beleza, nem sexo, nem idade, nem religião. Todos nós estamos dentro do mesmo barco, né? Um barco onde lutamos com algo invisível, mas real e mortífero, né? Quando eu vejo as pessoas desanimadas, surtando, deprimindo, chorando, sofrendo por essa questão física,
que nos ataca fisicamente, quanta vontade eu tenho de entrar em suas almas para dizer que Jesus repetiu e falou com muita ênfase: não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas sim quem pode matar a alma. Julgar a alma na geena, no fogo eterno. Né? Porque dentro do meu coração, neste tempo de experiência contínua, constante, ininterrupta, com o Altíssimo, essa relação de namoro, de um amor que não desanima, desse amor que não diminui, não cansa, mas ao contrário, que cresce a cada encontro, e cada encontro está no meu respirar. E cada encontro está no meu pensar de que tudo aquilo que está ao meu redor, que me sustenta, que me faz, vem dele. Um amor incondicional. Um amor que não cobra, um amor que apenas me pede como que um mendigo. Deus me pedindo que eu me deixe amar por Ele. E eu então abro as comportas do meu coração, eu abro as comportas das minhas células, eu abro as comportas dos meus sentimentos, da minha afetividade, eu abro as comportas do meu coração no tocante das minhas relações interpessoais com minha família, com as pessoas, vendo em cada uma delas o próprio Deus que eu devo adorar. Já não mais cumprimento a pessoa como todo mundo, né? Mas sim curvando-me diante delas. Porque para aquele que realmente tem um encontro pessoal com Jesus, através de uma experiência viva e real, ele nunca mais será a mesma pessoa. Ele nunca mais olhará para trás, porque ele corre o risco de virar uma estátua de sal, como a mulher de Ló olhou para Sodoma e Gomorra. Ao contrário, quando eu me achava livre, eu estava preso a 4 maços de cigarros por dia, a litros de uísque por dia, por noite, a um trabalho exaustivo, cansativo de cabeleireiro, para fazer da minha profissão uma ponte para que as pessoas tivessem dependência de mim. Por isso me aprimorava cada vez mais no meu trabalho. E muitas vezes eu arrumava e produzia 12, 10 noivas por sábado. Trabalhava até 1, 2 da manhã. Eu não era livre, ao contrário, eu era prisioneiro dessa necessidade de me relacionar com as pessoas e de vê-las me procurando para me sentir um ego massageado, um elogio. A carência afetiva tão escancarada dentro de mim, carência paterna, carência materna, fraterna, estava cada vez mais aberta como um buraco negro em cima das nossas cabeças, no infinito. E tudo que eu punha dentro de mim, tudo que eu engolia, tudo que eu usava como lenitivo para preencher meu vazio interior, mais vazio eu me sentia. Quanto mais eu conquistava, mais frustrado eu me sentia, porque eu psicoadaptava a tudo, as minhas coleções de antiguidades, a beleza dos homens que eu encontrava e que me desejava, a minha perfeição física como mulher, porque eu estava totalmente pronta para uma cirurgia de transexualidade, para me tornar mulher em Palo Alto, na Califórnia. A minha prima já havia contratado até o médico, tudo. Ele disse para mim fazer o tratamento psicológico, mas o próprio psicólogo disse: você não tem que ouvir nada de mim, você já tem essa mulher dentro de você. Mas Deus não quis. Ele não quis. Ele não permitiu esse eleijume externo
porque ele sabia que era resultado de um aleijume interno. Foi quando ele entrou na minha vida e eu deixei que ele entrasse. E aí, tudo foi transformado. Quando eu digo isso, eu digo que em todos os grupos de orações, todo condutor do grupo, a pessoa que está ministrando a música, sempre pede, abre o coração. Na Bíblia está mais de 1000 vezes escrito a palavra coração, mas não é este coração miocárdio. Não é este que bombardeia e leva todos os cantos e recantos do nosso corpo, pelas vias de veias, o sangue, levando ele venoso e trazendo ele limpo. Não é este coração. Este coração ele não se abre, ele é apenas um órgão. Mas o verdadeiro coração, ele está dentro da minha vontade, ele está dentro do âmago do meu espírito. Ele é exatamente o sacrário da minha alma. É onde unicamente eu entro e Deus pode entrar e aquele que eu permitir. Então, falando de coração, eu lembrei da palavra que está em Oséias, no livro de Oséias, um pequeno profeta, na página 1213, no capítulo 2, onde Deus fala com você. Ele quer falar com você através de mim. Eu hoje sou o microfone de Deus. Eu hoje sou a voz de Deus para dizer para você que Deus funciona. Que Deus não nos quer infelizes. Que Deus enviou o Filho e ele encarna como eu. E se torna o pastor das ovelhas, que são os animais mais tolos que existem. A ovelha não tem uma audição boa, ela não tem uma visão boa, ela enxerga pouco mais de um palmo na frente do próprio nariz. Ela não tem olfato, por isso, se ela comer qualquer ingrediente que está fora do trivial dela, ela dá indigestão e pode morrer. Ela não tem defesa, ela não tem chifres, ela não tem garra, apenas casco. Ela tem uma lã que cresce como o nosso cabelo e tem a necessidade de ser tosquiada, senão ela pode ser pega pelos predadores, carrapatos, bactérias, bicheira e morrer. Então ela tem que ser tosquiada, ela tem que ser conduzida, ela tem que ser vigiada por alguém que a ama muito e que a conhece muito. E Jesus veio exatamente para arrebanhar as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Patos de Minas. As ovelhas perdidas da cidade que você mora. Do lugar que você ocupa. Do endereço que você tem. Ele não está olhando endereço, ele não está olhando distância, mas ele está olhando diretamente no seu coração, porque é o nosso coração que sente, às vezes, angústia ou alegria. É o próprio Deus que nos fornece o dom da alegria. E para aquele que está unido a Ele como na videira, como ramo, recebendo a seiva, que vem das raízes profundas do amor e do coração de Deus, que é o agricultor. Você vai dar muitos frutos, assim como eu tenho dado frutos. Não azedos e nem amargos, como eu dava, nem podres, mas frutos saborosos. Frutos onde os meus braços, nosso olhar, nossa caminhar, nossa coordenação motora sempre nos levará aos necessitados e famintos. Onde meu olhar jamais julgará qualquer que seja pessoa pela aparência, porque ninguém nasceu como está. Houve um princípio, houve um gatilho, houve um início,
houve uma tacada inicial que leva o assassino a matar, o ladrão a roubar, e assim por diante. Quem sou eu para julgar alguém pela aparência, se o próprio Jesus disse para aqueles que rezavam muito e que tinham uma aparência de grandes doutores e sabiam de cor os mais de 600 leis que eles criaram pós os 10 mandamentos. Criaram lei e viviam amarrados na lei, e Jesus veio para ser o homem mais livre e me libertar. Ele foi pregado na cruz para me libertar. Ele foi despido na cruz para me vestir da sua graça. E o olhar de Jesus é o olhar do Cordeiro. E o Cordeiro é o animal mais manso do mundo, e Jesus foi o homem mais manso de todos os homens. O homem mais livre de todas as criaturas, de todo tempo e lugar. A sua chegada mudou a história, dividiu a história no Antigo e no Novo. É a partir da vinda de Jesus que nós estamos na era depois de Cristo. E Ele não está longe. Ele está dentro de mim. Talvez num lugar fechado, talvez amarrado, assim como o Espírito Santo que se faz presença simbolicamente como uma pomba, com as asas amarradas, enfaixadas e engessados, e ele rola para lá e para cá querendo abrir as asas, e assim ele estaria abrindo meu coração, abrindo a minha vida, abrindo meus braços, meus lábios, meu olhar, tudo para eu ver os mundos externos, e o mundo, não o pequeno mundo, onde eu estou cheio de grades, cheio de preconceitos ao nosso redor. Nós temos limites para tudo. Ele me levaria, ele me leva para o ilimitado. Ele me dá uma liberdade, mas exige de mim a renúncia, o sacrifício. Eu preciso fazer a viagem mais longa de todo o meu tempo. Eu fui do outro lado do mundo um dia, muito perto. A Terra é tão pequena. A globalização, a tecnologia, toda a parafernália tecnológica reuniu as pessoas de tal forma que Corona, ele simplesmente chegou para todos de uma vez, embora começou em algum lugar. A globalização se coloca nos aviões, nas pontes aéreas, marítimas, terrenas, e com isso o mundo fala a mesma linguagem, a linguagem da competição, a linguagem do corre para ser feliz. Os casamentos se destroem dia a dia porque eu quero ser feliz, eu procuro alguém que me faça feliz. Eu te pergunto, quem me fará feliz se não for o próprio Deus? Quem me fará feliz se eu não me deixar amar por Ele e me amar e me aceitar como sou, assim como Ele me criou, para que eu tenha vida e vida em abundância? Por isso eu amo minha aparência. E nós podemos ficar pensando, as mulheres ficam procurando salões, ficam procurando os botox da vida, ficam procurando trajes com guarda-roupa cheio, com a sapateira com 300, 400 pares de calçado, e sempre diz, eu não tenho roupa e não tenho calçado. Embora ela tenha 2 pés, eu digo para ela sempre, a beleza dos pés da mulher não está no design, não está na cor, não está no preço, nem na marca. Está no caminho por onde você percorre. E este caminho é único. O mundo está cheio, como um novelo de lã, de linhas, de todo jeito, caminhos, vielas, rodovias, a Marquês de Sapucaí, grandes e largas avenidas, das grandes metrópoles, pontes aéreas onde os aviões trombam no ar, onde os navios passam um com o outro, e o mundo todo está em movimento constante, num frenesi constante, buscando aqueles que vêm do norte para o sul, talvez aqui encontre o pote de ouro. E quem está no sul quer ir para o norte, assim para o oeste, leste, oeste, e o homem fica correndo de lado para lado, procurando a tal felicidade, mas você não vai encontrar, porque ela não está na terra.
Ela está dentro do seu coração. Onde você for, numa favela, num deserto, você pode estar no lugar mais feio do mundo, no lugar mais áspero, inóspito do mundo, que você vai ver apenas beleza, porque dentro de você reside beleza. Porque dentro de você reside o verdadeiro amor. Porque você sente segurança, porque você tem um pastor que te chama pelo nome e que diz: és meu. Por isso da palavra, por isso tudo que eu disse, e ainda vou dar continuidade, ele fala no versículo 16 do capítulo 2 de Oséias. Por isso, porque você está aí sentada no sofá com a sua família, com o seu marido e filhos, porque você está no seu território de comodismo, talvez, eu te atrairei e vou te conduzir ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Eu repito, por isso, porque eu te trouxe do nada para a existência, porque eu te criei, porque meu coração, antes do mundo ser formado e criado, meu coração já estava dilatado como o útero de uma mulher no 9º mês de gravidez, pronto para dar à luz. Mas no tempo oportuno, depois do enxoval pronto, é que ele nos trouxe do nada para a existência através de uma forma que ele jogou fora e não existe outra. A minha impressão digital não se repetirá nunca e nunca haverá. A minha constituição física, mesmo que eu fosse gêmeo, eu seria totalmente diferente daquele que é meu gêmeo, nós sabemos. O meu pensamento, a minha forma de amar Deus é diferente de qualquer santo que também amou a Deus. Nós conhecemos Deus, aquele que tem intimidade com Deus, ele não é capaz de ver Deus numa palavra, ele não é capaz de ver Deus dentro do pensamento. Deus não é do tamanho da minha cabeça. Os laboratórios psicológicos da minha mente não conseguem elaborar Deus dentro de mim. Porque nós não vemos ainda Deus, mas nós o sentimos dentro de nós. Nós o experimentamos assim como suas dores, eu não posso sentir da mesma forma. Por isso que o caminho é estreito. Anda um de cada vez. Marido e mulher que reza junto, tem que rezar junto. Mas o amor da sua esposa é diferente do seu amor, papai. O amor do pai é diferente, e assim por diante. Embora Deus queira uniformizar todos nós para amá-lo com toda a força, escuta Israel, capítulo 6 de Deuteronômio. Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E amarrarás este nome numa faixa frontal, no punho da sua mão, na porta da sua casa, para os seus filhos, através do seu testemunho. Por isso ele te atrai, porque quer falar hoje ao teu coração. Então rasgue o seu coração. Rasgar o coração significa algo assim. Significa dizer sim a Deus. Significa eu deixar Deus descer e tirar os escombros de pecado, de manias, de pecadinhos, de estimações, de apegos que cobriram-no, que enterraram-no dentro de mim, porque ele só abandona um corpo quando eu morrer e for sepultado, mas minha alma se elevará. E um dia meu corpo será transformado. Então, ele diz, por isso eu te atrairei e vou te conduzir ao deserto, estará lá só eu e você, e eu te falarei ao coração. E Deus quer nos falar ao coração, né? Então eu quero dizer para você que nós estamos dentro de um seminário e todo seminário, cada dia do seminário tem um tema específico, o amor de Deus, e antes do amor de Deus vem a palavra do semeador, depois vem o pecado, que é o querigme, assim por diante tem o dia da cura interior. E eu fui escolhida exatamente neste dia para dizer para você que sem conversão não há cura e nem libertação.
As curas se dão gradativamente, ela pode ser imediatamente, mas Deus sempre deixará um pouquinho para que você sempre busque, porque Deus tem carência de você. Ele tem uma carência enorme de você. Assim como Ele quer que você tenha uma sede, não da água do pote. Você pode beber todo o alambique, você pode comer tudo. Hoje o mundo está obeso de tanto comer e beber. E não encontra felicidade. Quanto mais engorda, mais infeliz é. A nossa alma, sim, ela tem que dilatar. A nossa alma tem que engravidar de Deus, porque a Virgem Maria engravidou de Deus aqui. Engravidou de Deus aqui, engravidou de Deus até a sola dos pés. Ela ficou totalmente grávida da palavra, grávida de Deus. Por isso ela teve o privilégio de ser a santa de todos os santos. Ficou elegantemente de pé diante da cruz, enquanto o filho repetia, faça-se. Ela, como na casinha de Nazaré, na visita de Gabriel, ela também repetia como no eco, faça, Senhor. Ela olhava delicadamente, mansamente para todos os algozes e olhava para o filho estraçalhado na cruz, e o filho estraçalhado olhava para o pai e dizia, perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas depois que nós conhecemos Deus, Deus vai revelando para nós, porque quanto mais aproximamos da luz, mais nós percebemos as nódoas, as manchas e o encardido da roupa, nós vemos mais nitidamente os defeitos que existem, porque Deus nos dá essa condição, esse privilégio. Por isso que nós aprendemos a ter o discernimento. Eu faço assim no nariz, é como se eu soubesse, sentisse o cheiro daquilo que é negativo e positivo, daquilo que é bom ou que é mal. No ar nós captamos o mal e também sentimos o cheiro do bem, o odor do bem, né? Então quero dizer para vocês que quando eu já estava com 37 anos, eu já tinha atrás de mim uma longa história. Porque eu sou o terceiro filho de uma prole de 6 filhos, e a minha mãe, quando teve os 2 primeiros, ela que foi criada com mais 8 irmãs e 2 irmãos homens na roça, era uma mulher que vivia na dureza do trabalho da roça, por obrigação, porque a mulher fazia o que era muitas vezes do homem. E ela guardava no coração dela, como todas as pessoas, os sonhos, né? A própria vaidade. As crianças querem coisas bonitas, né? As crianças querem ser bonitas. Nós ensinamos errado, desde cedo, que ela tem que ser melhor, né? Que ela tem que ser maior. E isso é uma realidade humana, e a minha mãe tinha isso, então ela pensava inconscientemente, certamente, não pensava, estava lá, quando eu tiver uma filha, eu vou projetar nela tudo aquilo que eu não tive. Ela não teve uma boneca, ela não teve um vestido bonito, enfim, ela não realizou nenhum sonho durante as 2 fases da criancice, da infância. E quando ela ficou grávida de mim, que ela percebeu, porque a percepção se dava intuitivamente, não sei, porque não havia ultrassom, né? A medicina era atrasada naquela época. E a minha mãe jurava e batia com uma mão fechada numa palma da mão aberta, dizendo, eu estou grávida de uma menina. Então já tinha sido escolhido o nome da menina, um enxoval para a menina. Interessante que toda a família engravidou de uma menina, porque não tinha menina na família. Então eu seria a primeira neta. Então foi o primeiro golpe, porque como dizer para minha mãe, né? Ela falava para mim, ela tinha autoridade sobre eu, psicológica, eu me alimentava do alimento dela e do ar dela, do pensamento dela. E quando eu nasci, através do parto, a parteira, quando olhou para minha mãe, que estava me dando a luz, essa é uma das primeiras dores que o ser humano passa para a cura interior, o nascimento, quando ele é natural. A grande dor de sair do conforto de um útero
e ter que respirar por conta própria, né? Fazendo o próprio esforço. Por isso que toda criança chora ao nascer, né? Respirar e o barulho, o som, então ela sai do conforto para o desconforto. Isso é a primeira dor que o ser humano sofre. E quando eu saí, além da dor física, né, o nascimento, a saída do útero quentinho da minha mãe, eu deparei com algo, uma rejeição. Porque pelo olhar da parteira que olhou para minha mãe quando ela viu meu sexo, ela já virou para o canto e chorou. Né, e ficou frustrada e muito triste, mas como uma boa cristã que a minha mãe foi, ela me alimentou tal como eu era, embora frustrada. Né? Aí ela já não torceu mais para os outros. E ela, infelizmente, teve 6 filhos, todos homens, nenhuma mulher. Mas eu era exatamente a pessoa que carregava na mente o feminino. Então, com 2 anos, eu me lembro, tive varicela e ela me vestiu uma camisola mais larga, porque as varicelas eram muito grandes e doía muito, elas ficavam inflamadas. E quando eu percebi que eu estava sarando, que as bolhas já estavam arrebentando, que estavam secando, eu chorava. E ela me perguntou por que eu chorava, eu dizia, porque eu não quero tirar a camisola. Eu não queria tirar aquele vestido, eu dizia vestido. Eu não tinha amigos de infância, eu tinha amigas de infância. Né? Eu queria cabelo grande, eu não tinha. Minha avó me ajudava amarrando linhas de tear, que ela trabalhava fazendo cobertor, e amarrava no cabelo e eu ficava feliz com a linha no cabelo, e eu brincava de boneca, não me davam, e eu improvisava alguma coisa, uma garrafa, uma espiga de milho, algo assim, para me realizar como mãe, como toda criança já treina desde o princípio, brincando de boneca. E como eu era uma criança, ninguém deu conta de que eu era extremamente feminino. E fui crescendo, brincando de boneca, brincando de casinha, mas aí, quando perceberam esse desvio, eu comecei a ser crucificado pelo meu pai, que era machista, né? Minha mãe idem, e meus irmãos mais velhos, e a vizinhança. E eu comecei a ganhar apelidos, né, que hoje se fala bullying. E eu fui ficando arredio e complexado com tudo aquilo, porque eles me chamavam de mulherzinha, de viadinho e coisas do gênero. E com 4 anos, antes dos 5 anos, eu já cozinhava. E meu pai dava aula de costura para determinadas pessoas aprender a fazer calça. E elas me olhavam diferente, às vezes riam de mim, mas às vezes também me elogiavam, dizia, tão criança e já tão adulto, já fazendo comida para a família. E o tempo foi passando, o momento escolar, 7 anos, entrei na escola, as carteiras eram separadas, havia um corredor entre as carteiras que era dividido, era pastilhado, mulher com mulher de um lado e homem com homem nas mesmas carteiras. Eu, quando eu ia sentar com o menino dizia que eu era mulherzinha. Eu ia sentar com as meninas, elas diziam que eu era o menininho. Então, a professora, por causa de toda a confusão, punha uma cadeira no fundo da sala e lá estava eu sozinho. Agora, vocês imaginam que pedagogia era essa, né? Então, nem eu sabia quem era eu. Né? E assim caminhei pelo período escolar primário e com tudo aquilo que vocês imaginam num tempo que não tinha efeminado que falavam na época, né? Uma pessoa com tendências femininas como eu, de uma forma tão vital, né? Tão aparente. E aí entrou um conflito, porque com 13 anos eu comecei a minha adolescência. E adolesci, eu já tinha o tamanho que eu tenho hoje, e minha voz não engrossou, né? O gogó não veio, a barba não apareceu. E eu apanhava, né? Porque eu rebolava, diziam. Eu continuo andando do mesmo jeito. Eu apanhava porque eu cruzava os braços. Meu pai dizia, homem não cruza braços desse jeito. Mas então, todos os meus movimentos, por mais masculino que eles fossem,
para mim era proibido. Eu não podia nem cruzar braços. As roupas, né? Eu tinha uma tendência a querer as roupas, mas me eram dadas e exigidas, né? E quando começou, por exemplo, pelo tamanho que eu era, já com 14 anos, né? Então aí já começou a perseguição sexual, explodiu os hormônios em mim, e aí, até então eu fui educado catolicamente, né? Cristamente, aí me levaram, aí o mundo me puxou, me levou, porque a carência afetiva que não era satisfeita em casa me levou para a marginalidade, vamos dizer, para uma vida sexual deturpada, né? E aí, aquele menino que até então tinha de vestir como rapazinho e calçar como menino, travestiu imediatamente, porque eu tive de sair de casa muito cedo. Não suportei. Eu pensava que a felicidade estava longe dali, porque não tinha nunca... Que saudade eu tenho do beijo do meu pai que me foi dado, do beijo da minha mãe que também nunca foi dado. Que saudade do abraço que foi eu que dei depois de convertido ao meu pai, que já faleceu, e minha mãe maravilhosa também já foi. Mas ela morreu feliz, porque me viu transformado. E eu fui para o mundo e vivi no mundo e ganhava muito dinheiro, porque eu era um excelente cabeleireiro em Brasília, Belo Horizonte e outros lugares. E vivia dessa forma, trabalhava, fumava, bebia, transava, e a madrugada era lágrimas sobre o travesseiro, que era meu cúmplice. Eu era muito infeliz. E cada dia eu era mais infeliz porque eu não podia gestar, casar naquela época com um homem, que era o meu sonho de infância, como? Né? E vivia dessa forma, uma vida vazia, um nervo à flor da pele, um estresse constante. E aquilo se repetia diariamente. E eu me produzia da melhor maneira possível. Eu ficava 2 horas fazendo minha toalete diante do espelho, para arrasar na segunda, na terça, nos dias de semana, né? E foi quando o tempo passava, uma cliente minha que era a Dodora Mendes, que mora hoje em Mato Grosso, era ministra da Eucaristia, a mais nova, mais jovem delas, ela era minha cliente, muito amiga minha, uma pessoa muito alegre, e ela sentava às vezes na minha perna e dizia: Jesus te ama. Eu refugava aquela declaração, porque eu falava: eu nunca vi isso, que Deus é esse? Onde está esse Jesus que me ama, que eu não conheço essa felicidade? Mas ela insistia: mas Jesus te ama. Jesus te ama, e todo sábado ela dizia, ao longo de um ano, ela dizia: Jesus te ama. Até que um dia ela disse, Deus certamente fez a proposta: convide o Luiz. Meu nome era Lu, nome de guerra, para ir no grupo de oração que estava acontecendo na matriz de São Sebastião, onde minha mãe percebeu que estava grávida no primeiro banco há 38 anos atrás. Ela mudou de lá e me deu à luz em Campos Altos, essa cidade é São Gotardo. E ela me convidou para ir no grupo. Eu disse para ela: mas grupo de oração não é lugar de pessoas do meu jeito. Ela riu e falou assim: não, Deus ama você do jeito que você é. E ela foi falando aquilo, me convidando, eu me esquivando, porque jamais eu não gostava de católico, porque era eles que tinham preconceito comigo, eles que me via como a ovelha negra perdida. E então eu tinha um asco daquele povo que eu sabia. Por isso eu não resisti, até que um dia ela disse para mim, me convidou, quando eu rejeitei, ela falou assim: então eu também não vou voltar mais na sua casa. Ela falou em tom de brincadeira, mas eu levei a sério, falei: não, eu vou ao grupo, mas obviamente eu fiz o contato com a minha turma da noite para a balada da noite. Ia passar rapidamente no grupo, que ela me convidou dentro da matriz, que era de frente à minha casa, e de lá eu ia sair.
ia diretamente para um lado da cidade onde eu tinha marcado o encontro com minhas amigas e meus amigos da farra. Subi as escadarias da matriz, eu confesso envergonhado, porque os carros que passavam lá embaixo certamente olhavam, porque é muito próximo da praça, e eu ficava imaginando o que pensavam de alguém que estava subindo a escadaria de uma matriz, que não tinha, ali não tinha saída, ela fechava naquela igreja. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, na soleira da porta, meu salto fez assim um barulho forte por causa do material e ecoou pela igreja que estava vazia, embora o grupo de 9 pessoas idosas, mais idosas, estava perto do altar-mor, com a Bíblia na mão, acontecendo um grupo de oração, sem música, um grupinho de oração carismático, porém sem a estrutura que hoje temos, né? E quando eu cheguei na porta, eu fiquei em dúvida se eu entrava ou se saía, mas Deus me puxou. Eu sentei no último banco, na beirada do corredor. Havia dezenas de bancos à minha frente e à frente o grupo. Ninguém me olhou. Só me lembro que alguém que me olhou para trás, que escutou o barulho, disse: "Cruz credo, Ave Maria". Eu ouvi de longe. Sentei e fiquei esperando que a Dodora me olhasse e eu dissesse para ela: "Eu vim, mas já estou indo". E eu fiquei esperando que ela me olhasse, ela não me olhava, e eu fiquei esperando, por fim eu resolvi levantar e ir embora. E quando eu tentei me levantar, meus pés pregaram no chão. Eu tentei me levantar e não consegui, foi como um arraque, uma anestesia da cintura para baixo. Por mais que eu tentasse me erguer, eu não conhecia. E foi exatamente quando eu entrei em pânico por causa disso. O que está acontecendo? Será que isso é uma macumba? Que igreja é essa? O que está acontecendo? Uma jovem de aparentemente 18 anos saiu do grupo, do meio do grupo, e veio correndo, literalmente como numa corrida pedestre. Ela veio correndo e quando ela foi aproximando de mim no último banco, ela foi diminuindo a velocidade, sorrindo, cabelos longos, escuros, jovem, de um sorriso inexplicável, inexprimível de tão belo e receptivo, e não disse uma palavra. Sorrindo, ela me estendeu uma mão, levemente, vagarosamente, como numa câmera lenta, e eu, com toda docilidade, como uma criança ali encolhida, frágil, estendi a mão, e quando a minha mão tocou aquela mão daquela jovem, aquele acolhimento, ele foi impactante. Eu senti em casa, eu senti abraçado, eu senti amado. O manto da misericórdia de Deus me cobriu naquela hora. Deus não me perguntou de onde eu vim, o que eu fiz. Ele não perguntou dos pecados que eu cometi, que eram graves demais. Ele apenas debruçou sobre mim com o manto da misericórdia. E aí a menina foi me conduzindo lentamente como a noiva entra na igreja para o altar casar-se. E eu entrei serenamente, com uma alegria inexplicável, segurando aquela mão, mas era o oposto. Ela era menor que eu por causa do salto, mas eu sentia como se ela fosse maior do que eu, segurando minha mão. Quando chegou perto do grupo, ela me levou delicadamente ao lado da roda de pessoas e me colocou ali, e eu estava em casa, perguntando e me questionando o que estava me acontecendo, porque estava tendo uma reviravolta dentro de mim. Eu senti uma alegria inexplicável, um amor que eu nunca vi na vida, nem falar deste amor. Eu fazia experiência do batismo. Todas que estavam ali de comunhão diária, não teve o que eu tive, travestido pecador, porque Deus veio. Não foi para os santos, ele veio para os pobres pecadores. Quando o grupo acabava, antes do grupo acabar,
A palavra que foi falada foi exatamente a palavra de Isaías 42. E agora eis o que diz o Senhor: aquele que te criou, Luiz, e te formou, nada temas. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar o rio, ele não te submergirá, e as águas não te afogarão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu dou o Egito por teu resgate, eu te dou os Estados Unidos, a Europa toda, de lambuja, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Eu tomei aquela palavra e a decorei. Ela ficou gravada no meu coração. Eu não quis sair da igreja, e quando eu saí da igreja, eu não me lembrei do que era antes. Eu dei as costas para o lugar que eu ia sem pensar. Automaticamente desci as escadarias e voltei para casa. Fiquei deitado, montado como estava, maquiado como estava, calçado como estava, a noite inteira olhando para o teto, questionando o que estava acontecendo. Mas havia tido uma mudança. Deus me transportou do Egito para a terra prometida. Quando eu acordei, para os primeiros clientes, eu já comecei a falar daquele algo que me aconteceu e já comecei a evangelizar sem saber que eu evangelizava, mandando as pessoas para o grupo que iam e me diziam depois que não, eu não gostei do grupo, não tenho ânimo, nada. Eu dizia, porque o seu coração estava fechado, o meu estava rasgado, aberto do avesso para Deus. E a partir dali, ficou ali atrás de mim sexo, cigarro, bebida, ambição. Ficou tudo que dizia respeito à mágoa, ódio de patos, ódio de professores, ódio de escolas de patos onde eu estudei. Ficou tudo para trás. Eu saí leve, livre, solto. E a partir daquele dia, que era uma segunda-feira, do mês de janeiro do ano de 88, 1988, nascia. Entrou um travesti na igreja de mulher e saiu um homem revestido de Deus, da graça de Deus. Aquele impacto não me levou a me despir daquilo que era tão difícil, porque foi muito mais fácil deixar a carne do que deixar o feminino que havia dentro de mim. Mas pouco a pouco eu fui indo ao grupo de oração, sonhava com a segunda-feira, saí da igreja chorando de amor por este Deus, por uma alegria que eu não sabia dizer porquê, e eu chorava este abraço que Deus me deu. Eu chorava a cura que Ele fazia em mim, a libertação que Ele fazia em mim, e eu fui chorando de alegria, um misto de riso e lágrimas junto, e a partir dali, a cada grupo, a cada confissão, a cada comunhão, eu dizia, eu quero ficar com Ele. Era um namoro, que hoje não existe. Namoro, noivado, casamento. Eu namorava o Senhor. Eu estava no discipulado. Eu estava na verticalidade, eu e Deus e eu, porque eu ainda não tinha condição de fazer o meu apostolado, porque eu ainda não conhecia Ele, e fui firmando a relação, mas o cabelo comprido, amarrado no rabo, pensava que um dia eu ia soltá-lo, que eu continuaria a mesma pessoa. Redondamente eu estava quando Deus dizia para mim num dia, quando Ele falou audivelmente para mim, você está ligado ao seu passado por um fio de cabelo. Corte-o para que você fique do meu lado. Eu, na mesma hora, ao invés de eu pegar minha máquina de cortar cabelo de masculino, eu fui no barbeiro vizinho e pedi que ele raspasse a zero uma cabeleira que 37 anos eu exibia. Um belo cabelo bem tratado e que nunca precisei de usar peruca. E até perguntavam se era. Caía no chão as tochas de cabelo louro e eu ficava careca, nem nada no cabelo. A zero. Ele perguntou, meia cabeleira?
Chanelzinho, eu falei, não, raspe a zero. Por isso eu digo para você, minha irmã, meu irmão que está diante de mim, é preciso raspar rente a alma, tosquiar de todo o pecado para aquele que quer ficar com Deus. É preciso dar as costas para o homem velho, porque hoje Deus quer fazer surgir deste sofá, você que vai dormir com sua esposa, você esposa que vai dormir com seu marido, você filho que vai dormir no seu leito. Ele quer fazer de você uma nova criatura, porque os seus calcanhares têm que dar as costas para o Egito e a planta dos seus pés pisar a terra prometida, que é o próprio Jesus. Por isso eu digo para você nesse instante, o Velho Testamento caducou. Jesus veio trazer o novo, a novidade para mim. E mesmo os aleijumes que eu continuo, aquilo que está no meu rosto, que muitas vezes as pessoas ainda me chamam de senhora, a minha voz que não mudou, tudo aquilo que eu continuo mesmo a pessoa, porque a natureza não perdoa, mas Deus perdoou, Deus me curou ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada com Ele na verticalidade, eu e Ele, para depois Ele me enviar como apóstolo. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, o lugar do discípulo de Jesus que você se faz agora, no banco que você fez uma boa escolha hoje, que não foi um bom filme, que não foi a Sky, nem outra forma de se distrair, mas você escolheu exatamente ouvir de alguém que fez a experiência concreta, palpável e tocante com Deus, que te chama e diz para você, a felicidade não está aí onde você acha que está. Não está na realização, não está no emprego, não está no lugar social que você mora, no bairro que você mora, no bairro de rico. Você pode estar em qualquer lugar, morando debaixo de uma lona preta, que lá você estará no paradise. Você estará no paraíso, porque Deus nunca mais me abandonou, porque eu não o abandonei. Eu penso em Deus 24 horas por dia. O oxigênio que eu respiro é Deus. Tudo fala de Deus ao meu redor. Eu vivo um dia de cada vez, o amanhã não me interessa, o ontem foi, me perdoei todos e amo hoje, não uma pessoa, mas eu amo a humanidade e dou a vida por qualquer criatura humana semelhante a Deus, amiga de Deus, santa como Deus que Ele quer para nós. Eu morro por quem eu nunca vi, porque sei que em toda criatura humana diferenciada de todo animal irracional, Deus nos dá a fé. E a fé era preciso ser caminhada com a perseverança. A perseverança é o sustentáculo da fé e a fé é o sustentáculo da perseverança. Muitos que começaram com fogo de palha, acharam a palavra linda, como foi no primeiro dia do seminário do semeador, mas se caíram, a carne o demônio tentou, o mal tentou, caíram nas tentações e estão no chão até hoje. Conheço muitos líderes, grandes nomes da renovação, grandes sacerdotes ungidos, líderes cristãos, aparentemente, que tocou muitas pessoas, caído em sarjeta, porque não tiveram a perseverança. E a rainha das orações é a missa. Eu moro numa chácara distante da cidade. Distante da cidade, eu não tenho dinheiro suficiente, ganho um salário mínimo por invalidez, por uma ferida que eu tenho há 60 anos na perna. Recebo R$750 por mês que eu pago a prestação do carro que eu preciso e cuido de um irmão e tenho um filho adotivo já adulto que eu cuido. Eu lavo, passo, cozinho, visto os dois, calço os dois, tudo que precisam eu tenho para dar para eles. Pago um cartão de 2.000 para mais por mês por causa de remédios que eu compro para minha família, para os meus filhos, para aqueles que moram comigo.
e vivo uma vida abastada. Nunca fui, depois disso, no supermercado empurrei carrinho cheio de comestíveis, porque as minhas latas derramam de mantimento, sem eu pedir. Moro numa casa, dei tudo. Quando eu me converti, a alegria invadiu meu coração. Eu comecei a ler a vida dos santos, a vida de São Francisco, a vida de todos os santos e percebi que não podia entrar dinheiro no bolso, porque quando entra o dinheiro no bolso, o coração esvazia, a inquietação chega. Então vendi casas, vendi imóveis, vendi carro, doei tudo que eu tinha, 30 pulseiras de ouro, brincos de ouro, anel de brilhante, doei, joguei tudo no lixo e fiquei com chinelo no pé, uma calça de moletom e uma camiseta como estou hoje. E nunca mais comprei uma roupa. Eu fiz um juramento a mim. Nunca mais eu compro uma peça de roupa, porque minha tendência seria comprar uma roupa que fosse unissex. E, no entanto, eu visto e prefiro mil vezes o surrado de quem me dá do que o novo que cheira a loja. Porque a pobreza não está naquilo que eu visto, ou a riqueza não está naquilo que eu visto, mas aquilo que eu trago dentro de mim. Eu sou rico porque dei tudo que eu tinha de perecível para os pobres. E eu fui esperto, e tomei aquilo que realmente é eterno, que é Deus e que me quer com Ele na eternidade. Continuei cortando o cabelo, porém o tempo foi passando e eu fui me convertendo, raspei a cabeça e quando eu raspei eu cortei com a cidade porque você já viu esta frase em algum lugar, meu passado me condena. Né? E eu morava no lugar onde foi palco da minha vida passada e da minha vida atual. E quando eu angariei e aceitei Isaías que me pediu misericórdia para acolher em minha casa, eu o acolhi, o padre me tirou da missa que eu cantava na quinta-feira, que era o dia da renovação, por causa das línguas. Os clientes que iam no meu salão, que eu era convertido, mas com aquele menino bonito que estava na minha casa, me criticava para minha empregada que me contava depois, um homem velho, com um menino tão novo, Luiz caiu, etc, etc, etc. E aí aconteceu toda essa parafernália, eu vim para Patos, onde eu cheguei e ninguém me conhecia, porque eu saí daqui muito cedo para morar com meu pai e minha mãe e recompensar o tempo ausente. Morreram felizes, eu cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai até a morte deles. E morreram em paz e eu fiquei em paz, e minha mãe morreu feliz. E aí vem o mais surpreendente de tudo para fechar meu testemunho. Dodora dizia para mim quando ela me encontrava, a cidade toda está feliz, surpresa com a sua transformação e alguns até assustados. Houve até aposta em dinheiro de que você voltaria à vida velha. E o comentário corria porque eu era uma pessoa muito famosa, cidade pequena, eu era o único cabeleireiro de lá, o único travesti. E converti, a cidade toda ficou sabendo também da mesma forma, e por isso veio as apostas e tudo mais. Mas eu no meu cantinho, no meu silêncio, acolhi o Isaías e nunca me defendi para ninguém. Nunca me justifiquei, porque a minha consciência, onde Deus habita, só Ele sabe de tudo que eu penso, do que eu pensarei, do que eu pensei e de quem eu sou. Ele sabe que eu estou dando a Ele a honra e a glória, que não é através dos gritos na renovação, nas igrejas espalhadas, na música estridente, no louvor não está em buscar dentro de si, pelo comando de alguém, louve o Senhor por tudo aquilo. Isso não é um louvor. Eu estou fazendo coagido por alguém. O verdadeiro louvor e a verdadeira honra e glória que eu dou ao Senhor é quando eu me converto, quando eu me volto para Deus. Dodora dizia, a cidade está toda feliz por causa da sua conversão. E eu disse para ela, Dodora, mas se não fosse aquela mocinha que você mandou lá do grupo de oração lá na porta me buscar, eu já teria morrido de AIDS. Naquele tempo não tinha coquetel. Eu era promíscuo.
E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, ela disse, mas eu não mandei nenhuma moça te buscar. Eu falei, mas veio uma moça correndo no corredor, que foi e pegou na minha mão, eu entrei grudado na mão dela, só faltou uma marcha nupcial. Ela disse, você entrou sozinho? Eu estava do lado de outra pessoa do grupo, me esqueci o nome neste momento, e eu falei para ela, Brenda, vai lá e busca o Luiz, porque ele é tímido, eu conheço ele, não vai entrar. Ela disse para a doutora, cochichando, isso é problema de Jesus com ele, não é problema nosso. E ninguém me buscou. Mas quem é aquela moça que me buscou? Quem é aquela sorridente que veio correndo e me tomou pela mão como uma mãe, e eu, embora mais velho, maior, me senti pequeno, diminuto, no colo dela? E aí, então, ela desapareceu depois, eu não a vi nunca mais. Ela disse, mas não foi ninguém te buscar, você entrou sozinho, eu vou ligar para a Brenda e ela vai falar com você. Ligou para a Brenda e disse, Brenda, naquele dia que o Luiz foi a primeira vez no grupo, o que eu falei para você? Você disse isso, que era para eu ir te buscar, que o Luiz era muito tímido, e eu disse, isso é problema dele com Jesus. E foi isso, e você entrou sozinho. Eu disse, mas então quem é aquela moça que me buscou? Aí a resposta veio há pouco tempo, quando eu estive em Brasília pregando na comunidade do Padre Vanilson. Deus falou claramente no meu coração. A sua mãe rezou 36 anos por você, pela sua conversão. Ela debulhou o texto, ela ficou com fundo no dedo indicador e no dedo polegar, de tanto passar as contas pedindo a Nossa Senhora, porque minha mãe era analfabeta, ela não conseguia palavreados, orações espontâneas, então ela rezava o texto. O rosários e rosário. Morreu com o texto na mão. Ela morreu apalpando a cama, procurando, e eu falei, papai, ela procura o texto, põe o texto na mão dela. E aí Deus chamou minha mãe no momento que eu estava lá no banco da igreja e disse, mãe, ela aproxima de Jesus no céu, e ele disse, desce até a igreja São Sebastião de São Gotardo e vai e busca meu filho Luiz. Mas como, meu filho, se você que é o Senhor, você que é o dono de tudo, você que é o rei, eu sou simplesmente uma serva, sou sua mãe, tenho o meu lugar de sua mãe, mas você me deu a humanidade como filhos e eu aceitei. Jesus disse para ela, é direito seu buscar o Luiz para mim. Por isso Maria foi a ponte que me tomou pela mão e me conduziu até Jesus, onde ele me abraçou, e este abraço se eternizará. Nunca mais fui o mesmo e serei o mesmo. Por isso, pandemias, coronavírus, morte, ladrões, assassinos, feras, solidão, fome. Que é isso? Não tenha medo de nada disso. Porque eu sei que atrás da porta da morte que Deus usa de várias formas e modelos está um banquete que te aguarda. Um banquete que já tem uma cadeira com o seu nome. E tem nomes repetidos, mas ali está você sabe que ela é sua. E ali você se sentará diante do trono de Deus. A luz de Deus resplandecerá de tal forma que nós seremos como luzes recém-saídas do purgatório, purgando, e a cada dia seremos menos impuros. E quando a pureza adentrar em nós, porque nós não queremos chegar no banquete mal vestido, por isso vocês, mulheres que se aprontam, se maquiam, se preparam para qualquer festa porque não quer passar vergonha ou estar inferior a outras, da mesma forma, nossa alma não quer estar diante de Deus, da suma majestade,
carregando o mínimo pecado que seja. A necessidade do purgatório é para o nosso bem. É para nós purificarmos, porque aí nós seremos um só coração. Porque Deus, Ele tem um coração que pulsa dentro dele. Este coração é Jesus. E Ele inseriu este coração no nosso meio. E este coração é constituído de fibras de carne. Quando arranca uma fibra de uma carne, dói. Por isso, quando alguém se perde do rebanho, que sai do coração de Deus, que sai da igreja de Deus, que é a menina dos olhos dele, a igreja exatamente é a triagem para chegarmos ao céu. O céu começa aqui, o céu já experimenta em mim, o céu é rir, é sorrir numa alegria que não é por aquilo que você ganha, mas por aquilo que você tem, que possui, que você é pequeno, dependente, mendigo, frágil, que depende de Deus. Por isso você respira a oração, você tem um cordão umbilical que nos liga ao céu, onde o alimento vem a nós, que é Jesus, o cordão umbilical, respiramos o mesmo ar, comemos o mesmo alimento que é Jesus. Por isso eu digo para você, o seu lugar é pendurado na cruz com Jesus, onde nós estaremos na videira, recebendo essa seiva que vai nos curando, que é a Eucaristia, que é a oração, que é a Santa Missa, que é a amizade com Deus, que é uma vida endireitada, uma vida sem promiscuidade, uma vida de fidelidade, uma vida de perseverança, uma simbiose de uma mãe com filho. Eu estou dentro de Deus e Deus está dentro de mim. E nossa vida se resume nisso. Por isso aí a verticalidade e mais a horizontalidade, porque quando eu desço da cruz, de perto do meu mestre, eu vou para a horizontalidade, para a superfície da terra, abraçar a humanidade no mesmo amor de Deus. Luiz, meu amado, assim, eu acho que a gente ficaria a madrugada te ouvindo. Como eu já fiquei, tava aqui lembrando, assim, de primeiro, assim, não sei, né, enfim, se as meninas sabem, mas meu primeiro amor com Jesus foi te ouvindo falar, né? Te falei isso essa semana. Acho que a Dani também tá aqui, falou isso, que a gente teve grandes encontros com Deus por meio da sua pregação. E assim, a gente ficaria a madrugada toda, eu tenho certeza. Eu sei que nós somos limitados no tempo. Nós somos limitados no tempo. Eu sei disso. Exatamente. Eu queria muito que você orasse por nós, né, nesses minutinhos finais, enfim, por interior, por aquilo que o Senhor já fez, né, meninas? Porque a comunhão da palavra, Luiz, a gente tem experimentado isso, é muito libertadora, né? E foi o que você promoveu para nós, né? Então eu creio que Deus já tá falando tanto conosco, né? Aqui no chat as meninas comentando e dando glória a Deus e dizendo que você tem confirmado, inclusive, algumas coisas que hoje apareceram para elas, enfim. Então eu queria te pedir para orar por nós. Nesse momento. Eu quero te dizer que essas meninas estão muito fiéis e bebendo da graça de Deus, porque todas que entraram às 10 horas estão aqui até agora, né? E são 10h35. Então, louvado seja Deus, porque é Deus através de você. E A gente queria te ouvir. E quero só dizer uma coisa. Não é pelos números de palavra que somos curados, mas pela intensidade da receptividade. Por isso a oração será breve, porém eu creio que será eficaz, porque é o Espírito que vai rezar agora. Nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, que do alto do céu, assim como o Senhor desceu sobre Jesus quando era batizado no Jordão, desceu em forma de pombo, e Jesus orando, rezando e sendo batizado, ouviu um grande trovão, que era a voz do Pai, que dizia: "Este é meu Filho muito amado, a quem eu coloco toda a minha afeição." Por isso eu te peço, Espírito Santo,
que da mesma forma que o Senhor foi derramado na pia batismal, quando cada uma dessas pessoas ouvintes foram ali batizadas no sacramento do batismo, hoje tudo isso seja renovado. Que o Senhor seja derramado nos corações que passaram por um longo tempo da história, sendo feridos e machucados, e consequentemente machucando e ferindo. Por isso te pedimos agora, desce aos porões mais profundos, labirintos mais profundos, o abismo mais profundo da alma dessas criaturas de todos nós, e ali com tua luminosidade impecável de 1000 sóis do meio-dia, afugenta tudo aquilo que são inquilinos indesejáveis dentro de cada uma, as mágoas, as tristezas, as desilusões, as frustrações, os desencantos com a própria vida, as decepções principalmente por não serem mães ou terem filhos, a frustração do primeiro casamento e hoje já no segundo, não sei no terceiro, não importa, desça nestes corações agora, renove, reedifique estes corações dos escombros dos quais eles se encontravam como uma peça fora do contexto. Vem, Espírito Santo, dar ordem à vida de cada um de nós. Vem, Espírito Santo, por misericórdia, buscar a ovelha perdida, a ovelha tresmalhada. Vem com Jesus, porque o Senhor é o parceiro insuperável, inseparável de Jesus. Foi o Senhor que vivificou e trouxe Jesus ao ventre e o encarnou no ventre de Maria. É o Senhor que o trouxe do seio da terra, do útero da terra, vivificando para uma vida nova. E hoje, glorioso, manda Jesus por misericórdia, pela sua glória, pelo seu nome e sua autoridade, sobre cada um agora, o batismo no Espírito Santo, uma renovação imediata do Espírito Santo, da vida de cada um, tirando, eliminando de dentro tudo aquilo, Senhor, que incomoda, tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que é máscara, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que está fora do contexto da sua palavra, tudo aquilo que não te agrada, tudo que está dentro do contexto dos seus mandamentos, porque o Senhor nos quer saudáveis, o Senhor nos quer livre, mas livre é libertar exatamente daquilo que usamos para impor que somos livres, mas nos prendem a cada vez mais. Liberte todas essas pessoas de todo desencanto, de mágoas, que o câncer que muitas alcançaram por causa de vida difícil, por causa de mágoa com maridos, mágoas com pais, com homens na vida delas, seja agora transformado. Esses linfomas, esses quistos e cistos, metástase, seja retirada pelo líquido miniótico do qual o Senhor estava, que é o próprio Espírito, que a quimioterapia deste momento, curando tudo aquilo que é cancerígeno nessas pessoas, em todos nós, que nos traz antipatia mútua, que nos leva a deletar pessoas da nossa vida por nada, que nos leva a cortar as relações, a ter mágoa, nos dividir com outros, a fazer multiplicar fofocas e mentiras, a sentir inveja, orgulho e autopiedade e o ego grande demais dentro de nós, que tudo isso seja zero, nada, que nós sejamos crianças recém-nascidas, prontas para nascer, mas não no mundo, para o mundo, mas para uma vida nova, onde nós, depois deste tempo vivido, nós renovaremos a face da terra. Por isso Jesus, como no Salmo 102, se enviardes o vosso Espírito, o sopro vital da vida, renovareis através de cada um daqueles que escutam e se tornarão missionários, como o Senhor deve, e eu peço para mim todo dia, porque a primeira oração do dia é clamar: vinde Espírito Santo para o meu dia, e eu renovarei, transformarei a face da terra, a começar de mim, e dar continuidade a todos. Que todos os meus movimentos, que todos os nossos olhares, que todo movimento seja litúrgico,
movimentos de amor como os movimentos da Virgem Maria, tão logo ela foi batizada na casinha de Nazaré e recebeu dentro de si o Verbo que encarnou, ela já saiu a servir. Queremos servir nesta hora tão difícil, porque as pessoas precisam de um sorriso que fala tanto, precisam de uma palavra animadora que as enche de esperança, precisa da nossa felicidade aqui na terra, mesmo em tempos tão difíceis, sem murmuração, sem reclamação, sem rezar rosários para o demônio de murmuração e reclamação, mas rezar glorificando a Deus por este momento em que Ele fala tão forte e tão alto dentro de cada um de nós. E para isso Ele nos cura e nos envia. Que sejam todos nós, ouvintes dessa palavra, dessa pregação, que veio diretamente do coração de Deus para o coração de cada ouvinte, para renovar a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Nossa Senhora cubra cada um com o manto da misericórdia e te embale num novo sono, num novo dia, e hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Amém. Amém. Meninas, nós vamos deixar a partilha para a semana que vem. Eu creio que o Senhor vai continuar operando em nós essa semana, né? Luiz, eu não tenho palavras para te agradecer, só a graça de Deus para te agradecer. Quero formalmente agradecer a André e ao Nelson também, que nos serviram nessa noite, né, disponibilizando a casa, todo esse processo aí para que a tecnologia pudesse viabilizar o nosso encontro. E as meninas estão pedindo para que você encerre cantando um trecho de uma música, todo mundo querendo ouvir sua voz. Agora, muito mais do que cantar para o Senhor, Deus nos pede que nós sejamos uma melodia, uma música para Ele. Então, por isso eu quero um dia estar, quem sabe, te ouvindo. Tem dedeira, capa? Dedeira? Não precisa não. Cantando essa música. Quero me transformar numa canção, cabo de caneta, as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei, e hoje eu sou feliz assim. Sou feliz não é porque eu pinto bem, ou porque eu canto bem, ou porque eu rezo, ou porque eu sou da igreja. Não sou. Não é. Eu sou feliz porque só por um motivo. Tenho a ti, meu Deus, e isto basta. Amém. Me transforma numa canção, umas juras de amor pra ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou,
para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Eu quero me transformar numa canção das juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor, e eu já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei, e hoje sou feliz